Sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Quero, nesse momento, convidar os amados a curvarem as suas frontes, aquietar o seu coração e nos portarmos de forma reverente diante do Deus a quem servimos. Vamos buscar a face do Senhor por meio da oração. Queria convidar você a colocar diante do Senhor aqueles que não podem estar aqui no templo, estão em casa, que acompanham o culto através das redes sociais, para que Deus conforte o coração dele, que Deus os abençoe e que de fato eles possam reconhecer a importância de estarmos reunidos diante do Senhor, ainda que em espaços distantes uns dos outros. Coloque diante do Senhor. Para nós mesmos que estamos aqui no templo, é estranho a gente chegar e não poder cumprimentar o irmão, pegar na mão, abraçar, como a gente sempre gosta de fazer. É estranho ter que ficar distante uns dos outros, quando nós gostamos de estar perto. Ore por nossos corações, coloque a sua vida diante do Senhor, mas em especial por aqueles que não podem vir, que tem vontade, que se sente incomodado pelo fato de não poder estar aqui, para que o Espírito Santo do Senhor cuide do coração deles. Nós temos algumas pessoas que estão chegando para a nossa igreja exatamente nesse período de distanciamento, e é muito difícil. E aí eu queria que você colocasse diante do Senhor a vida da Débora, que é uma jovem filha ali de Muricy dos Portelas, que está chegando para o nosso convívio, e é nesse tempo difícil. Ore também pelo Ricardo, a Ionária, também eles mudaram de Teresina para cá, nesse período, e aí é bem difícil de adaptação, quando a gente não pode ter essa convivência bem próxima. Eu queria que vocês colocassem diante do Senhor. Ore também pela irmã Sirene, que está chegando também ao nosso convívio como igreja e ainda não pode vir para os cultos. Ela tem algumas dificuldades que a impedem, como a Ionária e o Ricardo também, porque eles têm bebê pequeno. Então coloque diante do Senhor essas vidas, interceda a Deus por eles, ore por nós, para que nós possamos prestar um culto digno do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, o privilégio de estarmos na Tua casa, o privilégio de podermos nos reunir diante da Tua presença, para celebrar o Teu nome, mesmo que alguns estejam nas suas casas, acompanhando através das redes sociais, mas nós queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor aquiete o nosso coração, que o Senhor nos ensine a nos portarmos com reverência diante do Senhor, que mesmo estando em casa, mas que nós possamos realmente fazer da nossa casa, do espaço onde estamos reunidos, o altar de adoração, de culto, de louvor ao Senhor. Tua palavra diz que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então faz, ó Deus, com que o nosso coração, a nossa adoração seja uma adoração verdadeira, que parte de lábio, de corações comprometidos com o Senhor. Traz, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração cativos ao Senhor, e faz-nos adoradores do Senhor. Recebe o nosso culto, a adoração que ora propomos prestar ao Senhor. Ser com o coração daqueles que tem sido incomodado, se sente mal pelo fato de não poder estar vindo ao templo, de não poder reunir. Deus, cuida do coração de cada um. Não permita, ó Deus, que o desânimo, que a apatia alcance os seus corações, que a frieza espiritual se aloje em suas vidas, mas que eles sejam avivados por meio do Teu Santo Espírito, e tenham, ó Deus, a disposição de Te servir, sejam renovados pela manifestação da Tua graça de forma especial nas suas vidas, e que consigam aproveitar e ter bastante proveito
no momento de culto, mesmo que distante uns dos outros. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, trata do nosso coração. Obrigado por cada irmão que conseguiu chegar até o templo. Abençoa as suas vidas, nos estimula a cada dia a buscar a Tua presença. Ser com aqueles que estão acomodados, que não têm motivação para acessar as redes sociais, não tem motivação para vir ao templo. Deus, que o Teu Santo Espírito trabalhe nos seus corações, que o Senhor os incomode, que eles reconheçam da necessidade de amar o Senhor e de demonstrar esse amor por meio de uma busca incessante da Tua presença. Trabalhe os nossos corações, nos abençoa. Ser adorado por meio das nossas vidas é o que nós te pedimos e oramos agradecidos no doce nome de Jesus. Amém. Salmo de número 18, versículo 1 ao 3 diz: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor. Estou salvo dos meus inimigos. Que de fato nós possamos, nesse momento eu quero convidar os irmãos a, junto comigo, estar louvando ao Senhor, declarando que Ele é o nosso refúgio verdadeiro, portanto eu não tenho do que temer. E que nós possamos realmente demonstrar, declarar o nosso amor para com o Senhor, através de expressões de louvor. Vamos louvar ao Senhor 324, refúgio verdadeiro.
Aleluia. Seu poder eterno sempre nos susterá. Essa é a grande certeza e segurança que temos. E aí eu quero convidar os irmãos a continuarmos celebrando ao Senhor. Nós estamos aqui reunidos para adorar ao seu nome, para render graças, para celebrar ao nome do Senhor. O Ministério do Louvor, Marcos Vitor e João Marcos vão nos conduzir nesse momento de cânticos espirituais. E nós convidamos a você, de fato, se envolver, não apenas assistir ao culto, não apenas assistir um momento de adoração, mas seja um adorador. Afinal de contas, quem está aqui para assistir ao culto, para receber o culto, é o Senhor. Nós estamos aqui para prestar culto. Então vamos juntos participar desse momento de celebração. Jesus, bom dia, queridos. Vamos celebrar o nosso Deus eterno, aquele que é maravilhoso e digno de toda a nossa adoração. Vamos ficar de pé. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Os queridos podem sentar. Amém. Nós estamos em plena campanha de missões nacionais. Nós louvamos a Deus pelo privilégio de sermos cooperadores do Senhor na causa do Senhor. Está conosco a nossa coordenadora de missões e eu vou convidar então para que possa trazer a palavra então no nosso momento missionário. Urilane com a palavra nesse momento.
porque Ele me amou. Amados, a expressão daquilo que nós temos recebido do Senhor, do amor de Deus, porque se entregou por nossas vidas, para que nós pudéssemos refletir esse amor às outras pessoas. Cada ação que nós realizamos para a proclamação do reino de Deus é de grande relevância. Impacta de uma maneira extraordinária a vida de pessoas. Durante essa campanha de missões, nós vamos ver vários testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas, porque alguém compreendeu o amor de Deus na vida delas e assim refletiu esse amor. E isso deve ser o motivo que alegre o nosso coração. Entender o amor de Deus e multiplicar esse amor, repartir esse amor por meio de qualquer ação, seja com algo físico ou de uma maneira espiritual. O que nós podemos questionar é que tipo de ação nós temos realizado, como nós temos repartido esse amor que nós temos recebido do Senhor. Quais vidas nós temos impactado? Mesmo diante de um cenário que nós estamos enfrentando, que é de pandemia, que é de isolamento social, nós precisamos pedir ao Senhor discernimento, pedir ao Senhor criatividade, pedir ao Senhor todas as ferramentas necessárias para continuar fazendo com que a igreja avance, porque a obra é dele e ele com certeza irá nos ajudar. A quem pedir sabedoria, ele derrama de uma maneira extraordinária e abundante, para que nós possamos realmente levar o amor do Senhor. Nós iremos ver agora uma das ênfases da campanha, porque eu amo, eu reparto. E alguém que repartiu e viu a vida de alguém sendo transformada por Deus. Vamos ver agora nesse momento, depois eu retorno fazendo uma oração de gratidão a todos aqueles que escolheram repartir o amor de Deus. Eu conheci a Cristolândia através de um colega meu, né? Que ele chamou eu para um dia vir aqui tomar um café da manhã, que não tinha onde tomar um café da manhã, eu vim com ele. Aí foi onde eu vi aqui que tem amigos de verdade, entendeu? Porque eles têm Deus no coração. Aos 17 anos eu já era viciado em álcool, maconha e cocaína. Daí para frente a minha vida foi de mal a pior. Já não tinha mais perspectiva de vida, longe da minha família, sozinho. O pessoal da igreja batista me convidou para orar e ele me perguntou: por que você não sai dessa vida? Eu disse: não consigo mais, já tentei várias vezes, minha família já tentou me ajudar e meu negócio é só morrer. Morador de rua há 10 anos, aqui nas imediações dos Campos Elíseos, Cracolândia, região de São Paulo. Eu vim em busca de ajuda, porque lá no meio do fluxo entre 2.000 ou mais pessoas, a propaganda foi de boca em boca. Onde será que eu arrumo ajuda? Roupa, comida, banho, psicóloga, alguém que possa escutar na hora do aperto. Uma pessoa que já tinha passado pela Cristolândia, já tinha sido liberta, ele começou a gritar o meu nome e falar: Jesus vai transformar a sua vida hoje. Eu consegui uma vaga para você na Cristolândia. Eu comecei a entender, aprender a caminhar com Cristo. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou uma pessoa liberta. Meus pais me recebem lá em casa de braços abertos. Voltei a estudar, fiz um curso radical. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu posso andar aí na Cracolândia e poder ajudar outras vidas que ainda não entenderam que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. A gente faz maior esforço para com que elas entendam que existe um caminho de libertação, um caminho de salvação, e esse caminho é Jesus Cristo. Eu cheguei são e salvo novamente no meu seio familiar, graças a Deus, para a honra e glória do nome dele. O projeto Cristolândia significa tudo para mim, porque é através dela que eu conheci Jesus Cristo. Nas Cracolândias de todo o Brasil, ainda existem milhares de homens e mulheres que clamam por libertação. E Luiz é um dos que deseja ter a vida transformada. Meu sonho, primeiramente, é me recuperar e exercer minha profissão, né? Que eu sou um consultor civil, ter uma vida normal, entendeu? Que nem todos têm.
Sua parceria é muito importante. Comprometa-se, ore, invista e sustente esta causa para que possamos levar o projeto Cristolândia a todo o país e demonstrar o amor de Deus, que é o único capaz de libertar e transformar a triste realidade dessas vidas. Santo e eterno Deus, nós somos agradecidos porque o Senhor nos amou, porque o Senhor nos libertou e nos deu uma novidade de vida. Pai eterno e Pai amado, louvado seja o teu santo nome que permitiu o fôlego da vida a cada um de nós, ó Deus. A cada um que foi, ó Deus, alcançado por essa graça maravilhosa e transformadora. Que nós, enquanto a tua igreja, reunida neste lugar, e espalhada por todos os cantos, ó Pai, possamos compreender a dimensão desse amor. E porque o Senhor nos amou, nós temos a capacidade de amar também e demonstrar e multiplicar o teu amor àqueles que não te conhecem. Que possamos nos sensibilizar, nos constranger, ó Deus, com inúmeras pessoas que têm caminhado para a perdição, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, ser instrumentos nas tuas mãos para a libertação, ó Pai. Que possamos ser instrumentos nas tuas mãos, Senhor, para alcançar vidas para o teu santo reino. Que o teu nome seja multiplicado. Que nós possamos repartir aquilo que nós recebemos do Senhor, com o objetivo de ter o teu nome glorificado, ó Deus, e muitas pessoas sendo acrescentadas em meio ao teu rebanho. Nós oramos, pedindo as tuas misericórdias sobre nós, derramamento delas, ó Deus, sobre as nossas vidas, para que nós possamos cumprir, Senhor, o chamado pelo qual nós recebemos do Senhor, que é tornar o teu nome conhecido a toda criatura. É em nome de Jesus que eu te faço essa oração, rogando ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos ajude a cumprir, Senhor, esta missão. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus continue sendo louvado e exaltado por meio das nossas vidas, das nossas ações. É tão bom a gente ver isso e quando a gente ouve esses testemunhos, acompanha, vê, a gente consegue compreender o que, de fato, uma das temáticas dessa campanha, multiplicar o amor de Deus. Alguém se importou comigo. Não sei se vocês observaram isso, mas 2 deles que deram testemunho falam disso, de que alguém se importou, alguém me tocou, e aí me mostrou um rumo, porque todos eles, quando testemunham, diz o que eu via na frente era só a morte. Mas onde havia morte, Deus fez nascer vida. E não apenas vida social aqui, todos eles a gente observa, né? Eu estava refletindo, pessoas que tinham uma vida normal e que de repente se enveredaram por um caminho que não tinha mais saída, a não ser Jesus. Na verdade é a única saída, e nós sabemos disso. E aí nós devemos amar, porque Ele nos amou. Esse é o desafio para nós. Porque Ele me amou é o tema, e a divisa nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 de João 4:19 é a divisa. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora no Evangelho de João, capítulo 10. Nesses últimos tempos nós temos refletido no Evangelho de João. O propósito de João, ao escrever o Evangelho, é provar, é atestar que Jesus é Deus. E aí ele faz uso de algumas figuras de linguagem, na verdade, de metáforas, usada pelo próprio Jesus a falar a respeito dele mesmo. E aí nós já começamos desde o início, no primeiro capítulo, ali no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus como o verbo de Deus, vimos Jesus como a luz, como o bom pastor, ou o Cordeiro de Deus, na verdade, não como o bom pastor, mas como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No último domingo nós falamos de Jesus como o pão que sacia a fome do necessitado. E hoje eu quero refletir com os irmãos no capítulo 10, e você pode conferir aí os versículos 7,
8 e 9. João 10, do 7 ao 9, que diz: Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Que Deus em Cristo abençoe e aplique a sua palavra em os nossos corações. Eu quero, nesse culto, refletir com os irmãos a respeito da porta. E aí, se eu perguntasse a vocês e permitisse que vocês falassem, cada um aqui teria uma forma de responder qual a importância de uma porta na sua vida. E aí a gente aqui poderia abrir um leque bem grande de opções para a resposta a essa pergunta. Qual a importância de uma porta na sua vida? Primeiro que, se tiver uma casa sem porta, a gente não tem acesso ao que está dentro, ou então não tem acesso a sair, se não tiver uma porta. Quando a gente pensa na porta, nós não podemos pensar apenas nesse objeto que serve para dar acesso à entrada de uma casa, ou dar segurança também, porque ter o buraco da porta, mas não ter uma porta para colocar lá, não vai trazer segurança. Pode até permitir você entrar. Ter um buraco numa parede, isso não significa que é uma porta. Ela precisa ter algo que possa realmente... Então, uma porta, ela dá uma certa segurança, estabilidade para a casa. A gente, à noite, vai lá, passa a chave e dorme, porque tem uma porta que está fechada e é segura. Houve uma época que a gente passou por algumas dificuldades ali em casa, que a porta estava quebrada. E a gente ficava a noite toda com aquela sensação de insegurança, até que se resolveu o problema. Foi um período assim, curto, mas ruim. Então, você está numa casa e você viu que a porta não te dá segurança, ou não dá segurança, você fica a noite, de fato, mal dormida. Então, ela traz também essa segurança. Quando a gente fala de oportunidade também, a gente geralmente usa a metáfora de uma porta. Uma porta de emprego abriu para mim. Recentemente, uma irmã estava compartilhando comigo, já tem alguns meses, e ela falou: pastor, tive que vir embora daí porque abriu-se uma porta de emprego para mim aqui, eu não podia deixar ela fechar, porque não sei se ia abrir uma outra tão cedo. Então, tinha que aproveitar e entrar nessa porta. Ontem, alguém compartilhava comigo, e eu achei bem interessante, falou assim: entrei por uma porta que eu não conhecia, e me frustrei quando cheguei lá dentro. Então, a importância de se conhecer bem as portas, tomar cuidado para não entrar em toda porta que está aberta. Pode ser que algumas portas, o que te leva para o precipício. A gente podia ouvir e ver o testemunho de alguns desses irmãos que foram alcançados pela graça de Cristo Jesus. Foram portas que se abriram, mas eram portas da perdição, e que levou a vida deles à ruína. Mas graças a Deus, a porta verdadeira, a porta da vida se abriu, e eles então têm aproveitado. Muitos deles têm sido alcançados pela graça de Cristo Jesus. Então, a porta, ela pode de fato ser usada no sentido metafórico, ou de uma metáfora, quando dizemos que uma porta se abriu para nós. No contexto do texto em que nós acabamos de ler, se você observar aí, no capítulo 10 do evangelista João, quando Jesus se apresenta como a porta, desde o capítulo 9, ele vem falando sobre cegueira, sobre cura, e aí, no capítulo 10, ele se apresenta como pastor, que ele vai adiante, e as ovelhas o seguem, porque reconhece a sua voz, e aí, de repente, ele muda de figura, ao invés de pastor, agora ele é a porta das ovelhas, a porta do aprisco,
para onde ele conduz como pastor as ovelhas. E ele diz: olha, houveram muitos antes de mim, mas eles eram ladrões e salteadores. E a estes as ovelhas não ouviram, porque eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu quero refletir sobre tudo nesse versículo final aí, versículo 10, quando Jesus diz que Ele é a porta, e quem entrar por Ele será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Ao afirmar ser a porta, Jesus estava querendo dizer que Ele, e tão somente Ele, é a via de acesso e também a oportunidade. Via de acesso a quê? E oportunidades de quê? Via de acesso a Deus, o Pai, via de acesso aos céus. Depois, em um outro momento, ele vai dizer: eu sou o caminho, o único caminho que leva o homem a Deus. Então, eu sou a via de acesso a Deus, não há outra via de acesso. Houveram, e aí quando ele diz assim, houveram muitos que vieram antes de mim, mas eles eram ladrões e salteadores. E aí faz a gente refletir, quando ele trata de que ele é a única via de acesso verdadeira. Houveram várias outras que tentaram levar, ou que tentaram ser a via de acesso do homem a Deus. Nos nossos dias, ainda as pessoas estão procurando essas vias de acesso. Por exemplo, ter acesso a Deus por meio da religião, de atos de bondade ou práticas de bondade. As pessoas tentam e acham que pode ter acesso a Deus dessa forma. Mas aí Jesus diz: eu sou a porta, a única via de acesso a Deus. Não são os atos religiosos, não é a religiosidade que é via de acesso a Deus, senão Jesus Cristo. Oportunidade, aí ele diz que ele é a única, ou ele é a via de acesso e oportunidade. Oportunidade de quê? De salvação. Repare que nesse sentido ele não diz ser uma porta ou uma das portas. Sua afirmação é exclusiva: eu sou a porta, não uma porta. Ele não é uma porta, ele é a única porta, o único acesso a Deus. Por causa do pecado, o ser humano está separado de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Roma, ele diz isso, que nós fomos separados, nós estávamos separados de Deus, destituídos da glória de Deus. O profeta Isaías já dissera isso outrora: os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus. Então, por causa do pecado, o ser humano já está separado de Deus e condenado, tem por sentença a condenação eterna. E apenas e unicamente através de Jesus ele pode voltar para Deus. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, versículo 6. Apenas através de Jesus o ser humano pode ser reconciliado com o Pai e absolvido da condenação eterna. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, e também Romanos capítulo 8, versículo 1. Se você quiser acessar a sua Bíblia aí, ou abrir a sua Bíblia, Romanos 5, 1 e depois Romanos 8, 1. E ela diz o seguinte: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes,
Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Através dele temos acesso, e quando temos acesso, não há mais nada que possa nos separar. E aí é importante de você refletir sobre isso. Jesus, quando ele diz, eu sou a porta, eu sou o único acesso do homem a Deus. Aí a pergunta que é necessário que você reflita é: você reconhece Jesus, de fato, como sua única via de acesso a Deus e oportunidade de salvação? Às vezes, nós, crentes em Cristo Jesus, a gente diz que crê nessa verdade, mas aí a gente fica criando algumas outras coisas. Porque se não estiver fazendo isso, se não fizer aquilo, eu acho que não vai para o céu. A gente tem uma mania de querer classificar quem vai, quem não vai, pelas ações. É bem verdade que a palavra de Deus diz que pelo fruto se conhece a árvore. Mas aí nós precisamos entender que o acesso a Deus é tão somente e exclusivamente por Jesus. Não existe alguma outra coisa que eu possa fazer que me dá acesso a Deus. Não existe uma outra coisa que eu possa fazer que me garanta salvação. Ou não é necessário nenhuma outra coisa para que eu possa realmente ter a garantia da salvação. Jesus é a porta da salvação, da libertação e da provisão. Nesse versículo, a gente poderia resumir o versículo 10 exatamente com essas palavras: Jesus é a porta da salvação, da libertação e da provisão. E a gente poderia ir para casa com isso aqui. A gente poderia encerrar aqui. Mas eu quero ainda continuar um pouquinho meditando sobre essas afirmações que o versículo 10 me garante aí. Jesus é a porta da salvação, Jesus é o acesso ou o meio da libertação, e também Jesus é a provisão. Há portas que quando o homem entra, não consegue mais sair. A gente acompanhou o vídeo no Momento Missionário aqui, falando sobre a Cristolândia, que é uma das ações da Junta de Missões Nacionais, não é a única, é uma das ações, é uma das áreas onde é investido a oferta que nós enviamos para lá, mas não é a única, existem várias outras. Mas nessa, especificamente, o caminho das drogas, as pessoas quando entram, elas não entram pensando que vão se aprisionar. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com algumas pessoas que se tornaram dependentes químicos, e elas são conscientes que é um caminho sem volta. Ele até brinca que ele diz assim: não existe ex-drogado. Existe drogado em recuperação. Não existe uma pessoa, creio que Deus pode fazer milagre? Pode. Mas humanamente falando, não existe uma pessoa que entrou nas drogas, que ele vai se libertar das drogas, e nunca mais ele vai ter chance de entrar no mundo das drogas. Isso não é verdade, isso é utopia. E eles que fazem o tratamento, e todas as clínicas que são sérias que fazem o tratamento, são conscientes disso. Você vai ser um dependente químico por toda a sua vida. É uma luta todo dia. Assim como o pecado na nossa vida, qualquer um outro pecado. É ou não é? Tem gente que se engana, achando, não, eu já me tornei crente, agora não peco mais. Gente, isso é uma utopia, isso não existe. Uma vez que nós nascemos, somos pecadores, e nós estamos inclinados ao pecado, então precisamos vigiar sempre. E aí quando a gente descuida, a gente acha que está tudo bem, que a gente está curado do mal, que se chama pecado, aí a gente entra numa esparrela. Quantos de nós já não aconteceu isso? Quantos já não teve essa experiência? Julgava estar bem e às vezes até a gente diz, mas como é que pode? Fulano estava tão bem, de repente, caiu. É exatamente isso. Eu preciso lembrar que eu sou um pecador em recuperação todo dia. Cada dia.
Daí a palavra de Deus nos estimular em tantas vertentes, dizendo: sujeitem-se a Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vós, busquem a palavra, alimentem-se da palavra. Há um estímulo para alimentar, para fortalecer o nosso espírito por meio de um relacionamento com Deus. Se nós não fortalecermos, a natureza pecaminosa, ela ainda está aqui, ela só vai deixar de reinar verdadeiramente, só vai deixar de existir quando nós deixarmos de existir, quando nós morrermos. Enquanto estivermos vivos, nós estamos inclinados ao pecado. Então, mas quando se pensa no caminho das drogas, é algo muito sério. Essa é uma porta que a pessoa entra sem saber, sem entender, e às vezes você até chama as pessoas: cuidado, gente. Nós tivemos um encontro de promotores. No final do encontro, participou uma menina que ela se envolveu com drogas desde cedo, acho que 17 anos. E assim, mas ela conseguia contornar a situação. E ela estudava, e ela trabalhava. Ela fez concurso, passou num concurso, e estava no 10º período de Direito numa faculdade, quando ela já estava para perder o emprego, e perder a vida, perder tudo. Mas ela encontrou alguém que se importou com ela. Uma menina que era do RH, uma batista, de onde ela trabalhava. E fez de tudo para segurar ela, e ela disse que naqueles dias ali, para conseguir uma vaga na Cristolândia, e ela trabalhou 4 dias consecutivos, sem ter chance de folga para ir para casa. Porque a chefe dela sabia que se deixasse ela vir para casa para folga, ela talvez não conseguisse chegar e ir para a casa de recuperação. Então elas driblavam ela: não, fica aqui hoje, você precisa dobrar o seu serviço hoje, e amanhã pedia de novo para ela dobrar. Ela não entendia muito bem porquê, mas ela ficou. Foi a forma de ela se manter limpa por aqueles 4 dias, para poder chegar na Cristolândia, e ela está saindo agora, retomando a sua vida. De fato, Deus tem feito maravilhas. E aí ela disse assim, no final da sua fala, quando a Fabíola, que é de Missões Nacionais, uma das mobilizadoras de Missões Nacionais, falou para ela que mensagem ela deixava, que palavra ela poderia deixar para os batistas. E ela disse: olha, eu não consigo expressar em palavras o que realmente tem aqui, porque palavras são poucas para dizer, porque eu não tinha vida, minha vida tinha acabado. Se não fosse esse povo ter se importado comigo, se não fosse aquela menina ter me segurado lá, eu não tinha mais família, não tinha mais nada. Mas quando ela entrou nessa vida, ela não entrou achando que era o fim. Ela entrou nessa porta achando que ela poderia entrar e sair quando ela quisesse. Ela não sabia, ela não entendia que essa porta, e aí existem portas que, quando você entra, você se torna escravo. É o que a palavra de Deus fala sobre o pecado, a escravidão do pecado. São portas que prendem e que conduz à escravidão. Quem entra pela porta que é Jesus, ele diz que será salvo. Poderá entrar e sair. Ou seja, é a porta da liberdade. Quando algumas pessoas não compreendem: mas eu quero ser livre, e ser crente é ser escravo de uma religião. Não é. Na verdade, eles estão tão cegos que eles não conseguem enxergar a liberdade que há em Cristo. Porque quem entra por essa porta que é Jesus, a única porta da liberdade de fato, essa tem liberdade plena. E aí, Jesus não diz só que tem liberdade, mas ele diz: ainda encontrará pastagem. Pastagem rica, plena, abundante. Uma provisão abundante. Ele diz: se alguém entrar por mim, será salvo. Jesus é
a porta da salvação. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Jesus diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, por essa porta. Porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Jesus está dizendo: olha, a porta da liberdade não é uma porta folgada, que você pode entrar. Quando Jesus diz, eu sou a porta da salvação, mas essa porta, para ter acesso a essa porta, exige de nós renúncia. Estava conversando com alguém algum tempo atrás, e oferecendo para essa pessoa uma oportunidade de um tratamento de dependência química. E a pessoa me dizia o seguinte: não, mas eu tenho meu emprego, eu não posso ficar, se pudesse, estava querendo encaminhá-lo para Casa do Oleiro, CRV, aqui em Luiz Correia. E ele falou assim: mas eu tenho meu trabalho, a minha família depende de mim. Foi desse jeito? Você vai perder. Eu não estou rogando praga não, mas o caminho que você escolheu, a porta que você entrou, é a porta da desgraça, da escravidão. E você não vai conseguir. Você vai perder sua família, você vai perder o seu emprego. Não é o que eu desejo, mas é exatamente isso. A escravidão do pecado faz exatamente isso. Mas a minha família depende de mim. Se fosse pelo menos uma oportunidade para ficar lá só durante a noite, porque aí eu saía, vinha para o meu trabalho e voltava para lá à noite. Eu falei: isso não é liberdade, isso é prisão. E a porta que Jesus está abrindo para você é uma porta para a liberdade. Você precisa realmente se desprender disso aí. Aí exige um esforço, um sacrifício da minha parte. Quando Jesus diz: olha, entre pela porta estreita, que é a porta da renúncia. Ah, mas eu sou... Aí a gente começa então a achar: mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. E aí você está dependente dessas coisas para viver, quando na verdade você precisa se desprender dela para que você encontre a verdadeira porta, para que você possa ter acesso à verdadeira porta. E aí falava com esse rapaz e tentava fazer ele entender, e conversar com a própria família, fazer a família compreender isso. Um outro, ele fez o tratamento, é vizinho do irmão Raimundo, e o argumento foi o mesmo. Ele disse: mas a família dele dependia dele. Eu falei: se você quiser, a porta é essa, mas é desse jeito. E aí ele teve que deixar, e durante todo o período que ele estava fazendo o tratamento, houveram pessoas que estiveram ajudando. Nossa igreja foi uma das que ajudou. E nunca faltou o que comer para aquela família. E agora ele pode sair de lá recuperado daquele problema, mas em processo de tratamento para a vida toda. Alguns dias atrás eu estava conversando com o irmão Raimundo e falando exatamente sobre isso, de que essa pessoa, ele precisa se integrar numa igreja, porque ele foi desintoxicado, mas ele é um dependente químico. Se ele não se conscientizar disso, ele vai voltar de novo para as drogas. Porque, olha o que Jesus está dizendo: entrará e sairá e achará pastagem. Ele fala desse relacionamento agora, de liberdade em Cristo. E aí Jesus está dizendo: olha, eu sou a porta da salvação, mas é preciso que tu compreendas que essa porta é uma porta estreita, que exige renúncia. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Reconhecer que Jesus é a porta não é suficiente. Isso não faz com que acessemos a Deus e tenhamos a salvação. Saber que Jesus é a salvação, quantas pessoas sabem disso, mas nem por isso tiveram uma experiência de salvação. É necessário dar um passo e entrar por essa porta. Está perto da porta.
ali coladinho na porta, mas não entrar por ela. A posição dessa pessoa que está ao lado da porta pode ser comparado com alguém que está a 5 quilômetros de distância da porta. É a mesma condição, perdido. A salvação não é para quem está perto da porta, mas para quem entra por essa porta, e ele diz que essa porta é estreita. E aí eu acho incrível, no finalzinho aí do versículo 14 de Mateus capítulo 7, ele diz: apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. E aí ele está falando aqui que a encontra, poucos há que a encontram, que encontram a porta. Não apenas reconhecer que Jesus é o único que pode salvar. Você sai perguntando para as pessoas, aí elas dizem isso, elas atestam isso, que Jesus de fato é o único que pode salvar. É o único em quem as pessoas podem confiar. Mas é necessário que não somente reconheça que Jesus é Salvador, não basta apenas perceber e ter uma simpatia por Jesus, isso não é suficiente. É necessário um compromisso com Ele, é necessário que haja um comprometimento com Ele. Por isso Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Aí o entrar exige comprometimento. Às vezes você vai na casa de alguém e a pessoa diz: entra. Não, tá bom aqui. Ou eu estou dizendo em outras palavras: não quero me comprometer com a tua casa, não quero me comprometer contigo. Eu vim aqui para te ver, já te vi, mas é uma visita sem compromisso. Porque se eu entro, e aí eu começo a me envolver, e aí eu vou me envolver com a tua história, e de repente eu não estou com esse tempo todo, eu não tenho essa disponibilidade toda, então eu prefiro ficar do lado de fora. Não, a gente conversa aqui mesmo, tá bom. Comprometimento. O que Jesus está dizendo: eu sou a porta da salvação, mas é necessário que haja comprometimento. Por isso ele diz: esforçai. Então quer dizer que a salvação é por esforço do homem? Não é pela graça, é pela graça por meio da fé. E a fé exige prova. Não, a fé cega, sem prova, que você diz: eu tenho fé, e aí Tiago vai dizer assim: então mostra. A fé sem obras, ela é morta, não tem proveito. Por isso Jesus diz que quem entrar será salvo. Comprometimento. Não há outra via de acesso. Ele é a oportunidade para todas as pessoas e em qualquer circunstância, mas é necessário que essa pessoa queira comprometer-se com Ele. Ele oferece o convite. Ele não arrasta nem força ninguém. Todas as pessoas, e aí como a gente tem frisado muito aqui o exemplo da dependência química, todas as pessoas que foram levadas compulsoriamente pela família ou por algum outro órgão para tratamento de uma dependência química, a chance de voltar para a dependência química ou para a prática da marginalidade na dependência química é 99% de chance. Mas a chance daqueles que voluntariamente, que espontaneamente pediram o socorro, buscaram, entenderam, é 70% de chance de recuperação. Percebe aí a grande diferença? Por isso Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar, é espontâneo, você precisa querer, mas exige de você um esforço. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Não há outra via de acesso, outra oportunidade. Só Jesus. Ele oferece então o convite de entrada para a vida eterna, vida abundante, vida plena, que só Deus pode dar àqueles que livremente vêm. Ele convida: vem a mim. Tanto é verdade que, se você observar,
Jesus está dizendo que ele, se você volta aí nos versículos, repetir aqui. É o versículo 3, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as ovelhas pelo seu nome e leva-as para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque ele reconhece a voz. Ele não vai tocando, tangendo, atalhando de um lado e do outro, levando a de qualquer jeito, ele vai à frente e as ovelhas o seguem. Eu preciso querer. Eu preciso aceitar entrar por essa porta. E se entrar pela porta, será salvo. Me faz lembrar quando eu olho para esse finalzinho aqui dessa primeira parte, quando ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Quando eu olho essa palavra, será salvo, geralmente eu me lembro do que está registrado na lei, lá no livro de Números. Também Josué fala sobre isso, quando ele fala sobre a cidade de refúgio. 6 cidades de refúgio foram uma obrigatoriedade determinada por Deus em toda a região, 3 cidades do lado do Rio Jordão, 3 do outro lado, para que, se porventura alguém cometesse algum crime involuntariamente, ele não for, porque a lei era bem direta: se alguém matar alguém, essa pessoa tem que ser morta. Nós aprendemos com isso: o salário do pecado é a morte. É o que a Bíblia diz. Então, se alguém peca, então ela já tem por sentença a morte. E aí, mas para dar chance, dar graça, para mostrar a graça de Deus, então estabeleceu 6 cidades de refúgio. Então, a pessoa que cometeu o crime, ela fugia para uma dessas cidades, a que estivesse mais próxima. E quando ela chegava naquela cidade, tinha que ter a porta sempre aberta. E aí ela chegava lá e tinha alguém para julgar. Geralmente tinha anciões lá na porta. É tanto que a gente vai ver em alguns textos aí, algumas parábolas inclusive, quando fala de entrada numa cidade, tinha sempre alguém lá na porta. Por que essa pessoa estava lá na porta? É porque os anciões, eles ficavam, então era uma prática natural daquele contexto lá. Então os anciões ficavam ali e eles agiam, ou o sacerdote, ou o sumo sacerdote, e eles agiam como juiz. Então a pessoa, ele está fugindo, o cara a família do que ele matou está vindo atrás dele, mas se ele chegou na porta da cidade, ele agora tem acesso, ele conta o que aconteceu, e ele está protegido. Quem estava perseguindo não pode matá-lo. Ele está salvo. E aí ele vai contar o que ele fez. Ele vai confessar o seu crime. E aí ele vai ficar refugiado nessa cidade. Enquanto o sacerdote, ou o sumo sacerdote, for vivo, ele estará naquela cidade e ele não pode sair de lá para ir para outra, para voltar para a cidade dele, para a sua família que ficou lá atrás. Nem tampouco o vingativo pode vingar-se dele. Ele está protegido enquanto estiver dentro da cidade. Se ele sair e ele for apanhado fora da cidade, aí é um problema. Então ele está protegido dentro da cidade. Mas no dia que o sumo sacerdote morria, a sua conta, porque foi para o sumo sacerdote que ele confessou, a sua conta está paga. E aí, eu lembro da experiência do caso Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Ele já morreu, por isso foi que Jesus, lá no alto daquela cruz, tudo tem uma ligação muito forte, gente. Qual foi a última palavra de Jesus lá no alto daquela cruz? Está pago. Rendeu o Espírito e morreu, como sumo sacerdote. Ou seja, todas as nossas dívidas, se for confessada a Ele, e é por isso que a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, mas nós nem vivíamos na época de Jesus para ter contado para Ele. Pois é, mas aí, hoje nós podemos fazer isso, confessar a Ele o nosso pecado, e nós temos o perdão. Por isso ele pontua aí: será salvo. E aí, agora, ele fala de livre acesso a essa porta, ela vai estar sempre, e eu posso entrar e sair. Mas é preciso primeiro entrar pela porta. Quando o fugitivo chegava à porta e ele contava o seu crime, então ele tinha acesso à cidade, ele estava protegido.
E aí quando o sumo sacerdote morresse, aquele a quem ele confessou, aí ele tinha liberdade agora para sair, ninguém mais poderia apanhá-lo de surpresa, matá-lo, porque o seu crime já tinha sido vencido, pago. O sumo sacerdote morreu. E aí hoje nós temos a liberdade, é por isso que Jesus diz, eu sou a porta, quem entrar será salvo. Entrará e sairá, por quê? Porque o sumo sacerdote já morreu. Ele não tem que esperar algum tempo até que ele morra, porque ele já morreu pelos nossos pecados. Tanto que ele diz, ele tomou sobre si os nossos pecados, ele levou sobre ele. E aí é por isso que Jesus diz, não somente será salvo, mas ele diz, entrará e sairá, que é liberdade. Jesus é a porta da salvação, mas também é a porta da liberdade. Paulo, quando escreve aos Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo afirma categoricamente que Jesus, ou que em Jesus nós encontramos liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permanecei firme e não vos sujeitai outra vez a um jugo de escravidão. Uma vez que nós fomos alcançados, que nós adentramos essa porta, agora nós estamos livres. E aí aquela ideia, não pode, não é isso que garante a minha salvação. Eu agora sou livre em Cristo, mas não para libertinagem. E aí há um cuidado muito grande que a gente deve ter com relação a essa liberdade, porque há um conceito de que liberdade é o direito de agir segundo o livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. E não é isso que é liberdade. E aí a gente precisa tomar bastante cuidado, porque isso é um risco muito grande. Esse conceito é relativizar na vida cristã, pois a verdadeira liberdade é viver afastado da escravidão do pecado. Vá e não peques mais, para que tu possa ter acesso, para que tu possa ter liberdade de entrar e sair, sem que haja reprimendas. Porque a porta é estreita, e aí você pode entrar, o teu fardo de pecado é deixado ali, ele apaga todo, te limpa, e tu pode sair, mas ao voltar, é preciso que você esteja bem limpinho, porque senão você não tem acesso à entrada. Essa é a liberdade que ele oferece aqui, ele diz, entrará e sairá, eu sou a porta da liberdade. O próprio Jesus Cristo afirma, e foi registrado por João no capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa tem sido uma das frases que mais tem sido repetida nesses 2 últimos anos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os próprios ímpios usando ela, que deve ser vivenciado pela igreja. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade a que Jesus se refere é uma vida segundo o propósito de Deus. Conhecereis uma vida segundo o propósito de Deus, e essa vida vai te proporcionar liberdade de fato. E aí todas essas pessoas, o testemunho que nós ouvimos hoje, daqueles rapazes, essa semana eu tive a oportunidade aí, eu creio que a maioria dos irmãos tiveram já a oportunidade de ouvir o testemunho da Silvia, que ela era considerada como a bruxa da Cracolândia, e hoje uma missionária, serva do Senhor, que foi encontrada, foi tocada por alguém, e ela conta no seu testemunho que ela fazia tudo para, não queria, quando esse pessoal começaram a frequentar a Cracolândia, os amarelinhos, os batistas, ela disse que ela procurava algum túnel, algum buraco para ela se esconder, ela não queria. E ela disse que um dia, ela ouvia, quando ouvia eles cantando, chegando lá pela Cracolândia, que eles chegavam cantando e tudo, aí ela dava um jeito de se esconder em algum buraco. E aí ela fala que, no dia em que ela foi tocada, ela disse que não percebeu. Quando ela deu por conta, não tinha mais para onde ela correr, porque ela disse que todo lado que ela olhava, tentava fugir, tinha gente, ela enxergava amarelo. Eu até achei interessante, porque uma vez ela disse assim, eu não sei se realmente eles estavam em todos os lugares, ou foi Deus que fez isso em mim, porque Deus tinha um propósito. Mas o certo é que para todo lado que eu fiquei ali, deu um gelo, e aí eu fiquei, o povo chegaram e eu não consegui me esconder. Aí eu olhava para cá, aqui dá, não, tem gente, aqui não dá. E aí para todo lado que eu olhava tinha um de amarelo.
E aí eu fiquei quietinho aqui, e ela fala que estava perto de uma árvore lá, ela imaginou assim, bem, eles não vão me notar porque ela realmente estava horrível. Uma das fotos dela, foi uma das a primeira imagem que a gente tem dela, é horrível. Ela parecia um pedaço de madeira velha, e ela estava lá, ela falou assim, ninguém vai me notar. Eu vou ficar camuflado aqui nessa madeira, nessa árvore, eles não vão me notar. Mas uma menina chegou por trás dela e a abraçou. Desmontou a Silvia toda. Mas que gente é essa que abraça uma pessoa imunda como eu? Ele me amou, e nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Alguém que sabe o que é o amor de Deus e que multiplica esse amor. E aí a história muda. Então, transformação de vida. Mas aí, uma longa caminhada começava. E a Silvia ainda hoje tem consciência. E ela sabe o que é liberdade. E todos eles, todos os que passaram pela experiência de uma dependência química e que hoje estão em recuperação e que foram alcançados pela graça de Cristo, todos eles, em todos os lugares que você perguntar para eles, o antes e o depois, você fala, não, antes eu não tinha vida, agora eu sei o que é liberdade. Antes eu achava que eu era livre, mas eu era escravo. Nós temos aqui na igreja um irmão que viveu por longos anos na dependência, escravo do alcoolismo. E ele foi para o AA, antes de ser alcançado pela graça de Cristo Jesus. Mas só em Cristo ele encontrou liberdade. E ele, cada vez que a gente deixa ele falar, ele fala exatamente isso. Que ele não sabia o que era vida, e agora ele tem vida. O Bola, que é conhecido por todos nós. Ele testemunha isso sempre que a gente deixa ele falar. Liberdade em Cristo. Mas não é liberdade para fazer o que eu quero. É liberdade para viver o propósito de Deus para a minha vida. E aí não importa os meus interesses pessoais, porque a minha liberdade, a minha prioridade agora é seguir os propósitos de Deus na minha vida. É isso que Jesus está dizendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí a verdade é que a que Jesus se refere aqui, é uma vida segundo o propósito de Deus, fazendo a vontade de Deus, agradar ao Senhor, aquele que me fez. O ser humano alcança a verdadeira liberdade quando vive segundo os princípios da palavra de Deus. Ele terá o privilégio de entrar na família divina, de pertencer à família de Deus, de compartilhar o pão dos filhos, não apenas migalhas que caem na mesa. Os irmãos conhecem a história daquela mulher que chega para Jesus e ela não era da linhagem de Israel, para Jesus resolver o problema de um dos seus filhinhos, de um dos seus filhos que estava com problema de saúde, e Jesus disse, olha, não é correto tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorros. Jesus estava experimentando o coração daquela mulher de humildade, mas Jesus sabia o coração dela. E aí ela diz assim, mas os cachorros comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Aquela mulher retrata a vida de toda a humanidade. Deus é dono de todo o universo. Mas somente os que foram alcançados pela graça de Cristo Jesus são filhos de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Nós somos criaturas e Deus é o nosso dono. Mas nós só nos tornamos filhos para experimentar, para sentar na mesa, para comer do pão dos filhos, se nós de fato nos tornarmos filhos de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Portanto, ninguém nasce filho de Deus, se torna por meio da fé em Cristo Jesus. E é exatamente isso que ele está pontuando aqui para nós. O privilégio de ser salvo, de entrar, mas aí precisa entrar por essa porta, ser salvo. E agora você desfruta dos privilégios de filho. E aí ele fala da liberdade, entrará e sairá. Liberdade. Essa é uma bênção, às vezes muito esquecida. Entrará
e sairá. O grande problema e um risco muito grande é que às vezes a gente entra, encontra a porta, entra. Mas aí nós precisamos lembrar de que a liberdade para a qual nós entramos é aquela de entrar e sair. E sair agora para dizer, olha, encontrei pão. Lá dentro tem pão, vocês precisam vir, convidar mais gente, porque essa é a nossa missão. Alguém disse, e aí eu acho bem interessante, é que na porta da salvação, do lado de fora tem uma placa dizendo, entre e você será salvo. E do lado de dentro tem uma outra placa dizendo, ide por todo mundo, vão. A de fora está dizendo para entrar, e a de dentro está mandando a gente sair, por isso Jesus diz, entrará e sairá. Então, entre, porque só dentro você vai encontrar a salvação. Agora, foi salvo, ele está dizendo, vão por todo mundo, pregam o evangelho, façam discípulos. Essa é a grande verdade, por isso Jesus diz, aquele que entra por essa porta, ele entra e agora tem consciência de que precisa sair, a responsabilidade da igreja de fazer missões. Não apenas entrar para ser salvo, mas a liberdade, agora alcancei a liberdade, agora eu posso sair e convidar outros para que possam vir também, experimentar e se alimentar do pão da vida. E convidar outros. Versículo 9, novamente, ele diz o seguinte, eu sou a porta, quem entrará por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. No contexto aqui do versículo 9, Jesus está comparando o relacionamento com seus discípulos ao relacionamento do pastor com as ovelhas. No versículo 7, Jesus afirma ser a porta das ovelhas. Para entrar então no seu aprisco é necessário passar por ele, não tem outra forma. Ele é o único acesso. E esse aprisco que ele fala aqui é a igreja, onde nós passamos a conviver e a desenvolver relacionamentos com Ele, por meio do relacionamento uns com os outros. E aí a necessidade do congregar, do estar junto, de buscar desenvolver relacionamento. O aprisco que é a reunião de todos os salvos. De fato, quando Jesus diz entrará e sairá, Jesus está falando de entrar, porque é a única forma de sermos salvos, o único meio de ter acesso à vida eterna, mas o sair, que é a responsabilidade do evangelizado fazer discípulo. Em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, Jesus disse que seus discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Assim como o sal não cumpre a sua função se ele continuar dentro do saleiro, a ovelha não cumpre a sua função se não sair para anunciar onde tem pastagem, anunciar onde há salvação. Se do lado de fora do aprisco acha acima da porta e há uma placa dizendo venham, Mateus capítulo 11, versículo 28 diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, entrem. Aqui vocês vão encontrar descanso. Nessa mesma porta, só que do lado de dentro, há uma outra placa dizendo, vão e façam discípulos de todas as nações. Mateus 28, versículo 19. Os discípulos de Jesus são chamados para fazer a diferença. Se eu fui alcançado pelo amor, pela graça, pelo amor de Deus, eu preciso viver, aproveitar essa liberdade agora e compartilhar com outros. Eu preciso amar, se eu fui alcançado por esse amor, eu preciso amar.
E aí a pergunta que eu faço aqui é: você já entrou pela porta? Você tem saído por ela para apresentar a outros que ainda não passaram por ela? Ou você somente entrou pela porta e não tem aproveitado da liberdade de sair para anunciar e para chamar a outros? Aí Jesus diz o seguinte: eu sou a porta, quem entrar, ou aquele que entrar, por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Aquele que conhece a Jesus jamais terá falta. Conversava com alguém hoje pela manhã, e aí estava falando de decepções, de frustrações da vida. E eu tenho dito isso para algumas pessoas: as pessoas sempre vão nos decepcionar, vão nos frustrar, essa é a verdade. Nós mesmos vamos nos decepcionar. Jeremias diz isso: maldito o homem que confia no homem. Primeiro aponta para mim: maldito se eu confiar em mim mesmo, mas também se eu ficar confiando nos outros. Porque a minha salvação e a minha felicidade não depende da minha confiança em mim mesmo ou da confiança nas outras pessoas, depende da minha confiança em Deus, da minha dependência de Deus. E aí nós precisamos refletir sobre isso. Quando nós conhecemos Jesus, quando nós temos uma experiência verdadeira com Ele, nós nunca vamos nos decepcionar com Ele. Ele nunca nos decepcionará. É verdade que nós mesmos vamos nos decepcionar. Entrar e sair. Mas não sair sozinho, agora sai na companhia dEle. Ele disse que eu estarei com vocês todos os dias até o fim. Então, eu venho, entro, aí agora eu preciso me dispor a sair, só que ele diz: eu estarei com vocês. A questão é, quando nós saímos, a gente tem consciência de que Ele está conosco? Nós realmente convidamos: Senhor, preciso estar comigo, eu preciso que o Senhor esteja comigo por onde eu andar. Às vezes nós fugimos, tentamos fugir de Deus, e a gente quer fazer algumas coisas que agrada somente a nós, a nossa própria carne, e a gente finge que Deus não está ali, que é para a gente poder fazer aquilo que a gente não faria se nós tivéssemos sã consciência de que Deus está olhando. Quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente sabe que desagrada as pessoas, a gente fica naquela situação ali, e tem muita gente que gosta dessa adrenalina, e vive sempre aprontando, porque isso satisfaz o seu ego, a adrenalina. Só que quando é descoberto, passa por uma situação vexatória. E aí eu fico imaginando, que às vezes eu até sorrio disso, porque eu fico assim, vendo, sabe, nós somos, às vezes agimos com tanta inocência, sabe, como a Andréia, que tem o Eliel, que está ali, que eu acho que ele já começa a brincar disso, né? Escondido. Bota a mão no rosto e se esconde dos pais. Aí tira, ou então com um pano. Talvez o Rafael já brincou muito, a própria Andréia com eles. Põe o pano ali, bem, aí fecha, cobre os olhos dele. É como se o pai não estivesse vendo. Achou, né? Fica brincando. Tem gente que está brincando com Deus assim. Fecha os seus olhos e acha que Deus não está vendo. E aí está lá, praticando pecados, desagradando a Deus, e depois volta com a cara mais limpa, como se nada tivesse acontecido. Achou. Né? E aí eu fico pensando que Deus está lá dizendo: pensa que eu não estou vendo tudo isso. Pensa que me engana. Aí vem para a igreja, né? Aí dá lá um dia, até aponta: ó, fulano está fazendo isso. Olha para dentro de você. Olha o que ele está dizendo aqui: quem vem e entra por mim será salvo, entrará e sairá, ou seja, tem liberdade, mas uma liberdade para seguir os propósitos e viver segundo a palavra dele. E aí ele diz: esse achará pastagem, alimento, satisfação.
E aí tem muita gente, porque até tentou entrar pela porta, se aproximou, mas não se dispôs de abandonar seus velhos hábitos. E aí às vezes até entra lá dentro do aprisco, mas não experimentou uma vida de transformação. E aí sai e vive fazendo o que quer. A este Jesus disse que quando ele voltar na sua glória, ele dirá para eles: nunca vos conheci. Porque não se alimentou de um relacionamento com ele. Que é o que ele fala aqui de provisão. Há pessoas que querem vir para Deus, mas eles querem satisfazer os seus egos pessoais. E aí estão procurando satisfação nos prazeres do mundo, porque não se dispuseram a buscar e se satisfazer em Deus, e não vão conseguir satisfazer os seus desejos nunca. Vão ser infelizes a vida toda. E quando eu falo a vida toda, não estou falando apenas aqui. A vida toda, porque não vão ter felicidade nessa vida, vai ser uma busca inesgotável. Lembra que domingo passado nós falamos sobre o pão? E aí tem diversos tipos de pães aí, que as pessoas estão seguindo, que estão buscando, mas que não alimentam. Que come hoje, até enche o estômago hoje, mas amanhã está com fome de novo. E aí Jesus diz: quem comer do pão que eu lhe der, jamais terá fome. Quem se satisfazer nele, jamais terá necessidade de alguma coisa. Para o que tem fome, Jesus é o pão da vida. Para o que está em trevas, Jesus é a luz do mundo. Para os que estão em profunda angústia, Jesus é a paz que vai além do entendimento. Para os que estão com sede, Jesus é a água da vida. Para os que estão vazios, Jesus é a plenitude de Deus. Para os que estão deprimidos, Jesus é a alegria indescritível e perene. Para os que estão condenados, Jesus é a justificação. Para os que estão perdidos, Jesus é a grande salvação. Para aqueles que estão desesperados com a própria vida, Jesus é a esperança que jamais falha. Para aqueles que estão confusos, Jesus é a resposta de Deus. Para aqueles que chegaram ao fundo do poço, Jesus é a mão estendida para arrancá-lo de lá. Para aqueles que chegaram no fim da linha, Jesus é a oportunidade de um novo recomeço. Para aqueles que se sentem sozinhos, Jesus é o amigo verdadeiro, o que jamais desampara. Para aqueles que estão perdidos, Jesus é o caminho. Para aqueles que estão no engano, Jesus é a verdade. Para aqueles que estão mortos pelos seus delitos e pecados, Jesus se apresenta dizendo: eu sou a vida. E a verdade e a vida verdadeira. E as nossas mais profundas necessidades só podem ser preenchidas por meio de um encontro verdadeiro com Jesus. A pergunta é: você já entrou por essa porta? Você encontrou a liberdade em Cristo e tem cumprido o seu papel de entrar e sair, chamar outros para entrar e para se alimentar? Você tem conseguido encontrar em Jesus a satisfação para a sua alma? Enquanto você não for satisfeito em Jesus, você não será satisfeito em mais nada. Como falei na semana passada, alguém disse que o vazio que há no coração do homem é do tamanho de Deus, e é verdade. Só Deus pode preencher. Você pode buscar as riquezas do mundo todo. Você pode experimentar todo tipo de milagre na sua vida, mas se você não encontrar satisfação em Jesus, você nunca será satisfeito em nada mais. Por isso Jesus disse: eu sou a porta. Sem uma porta, a vida é restrita. Jesus é a porta. Aquele que entra por ele encontrará salvação e a verdadeira vida, a vida plena. Por isso Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida completa. Entrar pela porta e assumir compromisso de fé com Jesus. Sair pela porta é não apenas ficar no conforto do aprisco, é guardar e cumprir a ordem de Jesus: façam discípulos de todas as nações.
alimentar-se ou encontrar pastagem, é estar satisfeito nele. Ainda que eu não consiga a realização dos meus sonhos pessoais, mas a minha satisfação, o meu deleite, é o Senhor da minha salvação. Por isso Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Você já passou por essa porta? Você já teve uma experiência com Jesus? Saiba que não há outro meio de acesso a Deus senão por Jesus. Ele é o único acesso a Deus, à vida. Eu quero convidar você a celebrar comigo o hino de número 295 do HCC, ou 306 do cantor cristão, mas cantaremos na versão do HCC: para o céu, por Jesus, irei. E se você tem essa certeza, cante. Vamos celebrar ao Senhor. Não há outro meio de ir senão por meio de Jesus. Ele é o único acesso. Ele não disse eu sou uma porta, ele disse eu sou a porta. Exige dedicação, esforço da parte de cada um de nós. Vamos celebrar o Senhor. Se alguém, ou eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Primeira estrofe desse hino diz: foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar na mansão de luz se não for através da cruz, a porta em forma de uma cruz. E aí ele fala de entrar e sair. A última estrofe diz: os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais nele vou seguir. Então eu vou sair, vou levar a minha cruz no caminho que ao céu conduz. Fala de entrar e sair, só que eu entrei na porta em forma de cruz.
ou através da cruz. A porta é estreita, exige renúncia, sacrifício da minha parte. Por isso a porta em forma de cruz, sacrifício, esforço da minha parte. Não é que a salvação é por esforço, mas para poder passar eu preciso realmente me dedicar, fazer o que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renúncia, autorrenúncia. E agora liberdade para sair, não apenas ficar lá dentro, eu não quero mais sair daqui. Eu lembro que uma época, alguém, quando nós estávamos trabalhando ali no CRV, alguém estava lá e falou assim: eu queria continuar morando aqui dentro agora, não precisar sair, porque, falei, não, agora você tem que sair. Aí é um período para você adquirir apoio, sustento, suporte, mas agora você precisa sair. É exatamente isso. Tem muita gente que entrou na porta e está lá no aprisco, mas aí nunca se dispôs a sair. Jesus está dizendo que nós precisamos agora sair e levar a cruz. Cada um de nós, compromisso, mas nunca nos esquecendo que a nossa satisfação é nele, nos propósitos dele. Se você procurar, disse isso para alguém hoje, numa conversa, num aconselhamento, se você buscar satisfazer os desejos do seu coração em Deus, o problema é que as pessoas esqueceram daquilo que nós falamos, foi o encerramento do culto domingo passado, Mateus 6,33, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Tem gente buscando as outras coisas, achando, estou com Deus aqui, vou buscar essas coisas, para ver se o reino de Deus é acrescentado. Isso não vai acontecer. Você precisa dar prioridade ao reino de Deus na sua vida, às coisas do reino de Deus, e aí você pode ter certeza, que aos poucos, Deus vai então acrescentando na sua vida, de acordo com a vontade e o propósito dele, não seu. Às vezes a gente está assim, mas eu queria que Deus me desse, então, tudo que eu peço, tudo que eu busco, então eu vou buscar Deus, porque aí Ele vai me dar tudo que eu preciso. É verdade, tudo que você precisa, mas nem tudo que você quer é o que você precisa, e Ele só vai te dar o que você precisa, o necessário, para a sua vida. Mas você precisa entender, você precisa se satisfazer, encontrar a sua satisfação nele. Enquanto você não compreender isso, você não vai estar satisfeito em nenhuma outra área na sua vida. Você pode ter o melhor emprego do mundo, você pode ter a melhor casa do mundo, você pode ter a melhor família do mundo, mas se você não estiver satisfeito em Deus, se você não tiver passado por essa porta, a porta da salvação, você nunca vai experimentar o que é vida plena, vida abundante, vida completa, que só Ele pode dar. Gostaria de convidar você a curvar a sua fronte agora, refletir sobre as suas necessidades. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está o seu coração? Eu vim para que vocês tenham ouvido a vida completa. Quem entrar pela porta será salvo, mas lembre-se, a porta é estreita. Renúncia. Viver a liberdade em Cristo. Viver segundo os propósitos dEle. Não existe um outro meio de sermos salvos senão por Jesus. Não há salvação senão por meio de Cristo. Mas é preciso primeiro que você tenha consciência de que você precisa. E desejar não é conseguir. É um passo, mas não é conseguir. Estar perto não é a mesma coisa que entrar. E entrar pela porta exige esforço. É necessário que nos amoldemos à porta. Talvez seja necessário tirar algumas arestas. Se nós nos entregarmos a Ele, Ele fará isso. Essa é a oportunidade que você tem de entregar a sua vida ao Senhor. De chegar como o fugitivo, como o homicida que chegava na cidade de refúgio. E se apresentar como pecador, como fugitivo. Confessar o seu pecado. E receber dele o perdão do seu pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar.
O sumo sacerdote já deu a sua vida por nós. Nós podemos desfrutar da liberdade nele. Nós não temos que esperar mais. O sumo sacerdote já pagou o preço com a sua vida. Mas é preciso que nós confessemos. Que nós aceitemos ser tratados por ele. Que alcancemos nele a satisfação. Você que está em casa, que está acompanhando também o programa, o culto. Se a palavra de Deus chegou ao seu coração e você deseja de um compromisso com o Senhor, você pode fazer aí na sua casa. Confessar: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que o meu pecado me condena, me afasta de Ti, mas eu venho a Ti como estou. Perdoa, purifica o meu pecado, lava o meu coração, torna-me uma nova criatura, me dá a alegria da salvação e me ajuda a viver em novidade de vida. Faça essa oração. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela maneira como o Senhor pôde nos abençoar neste momento. Te agradecemos por cada pessoa, por cada família que acompanha conosco, que foi alcançada nesse momento através da Tua palavra. Queremos Te pedir que o Teu Santo Espírito continue trabalhando nos seus corações, promovendo as mudanças necessárias, fazendo com que cada um de nós possamos de fato desfrutar de uma vida de plena liberdade em Cristo. Nos ajuda, ó Deus, a viver uma vida segundo os Teus propósitos. Transforma o coração dos nossos amigos, converte-os dos seus pecados e salva as suas vidas. Nos ajuda a vivermos, ó Deus, em novidade de vida. Nos dá, ó Deus, a consciência da responsabilidade de sair e de chamar tantos outros para que possam desfrutar da vida que alcançamos por meio da graça de Cristo Jesus. Nos estimula, ó Deus, a continuarmos indo e atraindo outros ao Senhor por meio do nosso testemunho, e a zelar por uma vida de compromisso com a Tua palavra. Deus querido, toma a nossa vida nas Tuas mãos, pois é isso que nós Te pedimos e oramos agradecidos, no doce nome de Jesus. Amém, amém. Nós estamos chegando ao final do culto. Nós louvamos a Deus por cada irmão que pôde chegar aqui, por cada um dos que acompanham a transmissão do culto em casa, que tem estado conosco. Queremos desafiar os irmãos a continuarmos juntos, a buscarmos sempre estarmos em comunhão uns com os outros, com o Senhor, mesmo nesse tempo de distanciamento social. Quero desafiar os irmãos a entrar em contato uns com os outros, ligar. Você não pode ficar indo lá, nós não podemos ainda viver esse envolvimento de um com o outro fisicamente, ainda não. O vírus ainda está aí, circulando, mas nós não podemos nos afastar dos irmãos, viver isolado. Nós precisamos estar juntos, e aí as redes sociais fazem isso, o telefone está aí, o WhatsApp também. Então, liga para os irmãos, fala, ou vai lá, né? Não dá para ficar muito tempo, mas vai lá, fica um do lado de dentro, outro do lado de fora ali, conversa. Nós precisamos nos mostrar que nos importamos uns com os outros. É necessário isso. Tem alguns irmãos que têm se sentido só, e aí alguns conversaram comigo, eu disse: e você está fazendo o quê que não procura uma outra pessoa, porque não liga? Teve um irmão essa semana dizendo: pastor, estou me sentindo abandonado, sozinho. Eu falei: o que você está fazendo da vida? Só trabalho, casa, mas lá em casa, aí quando chega, só o mesmo. Eu disse: por que você não liga? Você não liga para mim? Por que você não liga para outros irmãos? Tem tanta gente, né? E essa é a grande verdade. E aí, eu falei assim: sinto falta. Até participou do encontro dos homens, né? Foi na terça-feira, irmão Benedito. Não tem como não falar dele aqui, né? E aí ele disse: mas é porque... Aí eu disse: bora lá. Aí entrou na sala, depois ele conversando comigo: pastor, como eu estou me sentindo bem, como foi bom eu ter vindo aqui, porque eu estava perdendo isso tudo, esse tempo todo eu estava, só falta de uma ligação, só falta de perguntar ao irmão como é que faz.
Ele não sabia, ele disse assim, eu via lá no grupo, mas aí dizia para entrar, eu botava lá, não abria nada. Ele esperava abrir um vídeo que tivesse todo mundo lá, como ele disse, quando tinha porque o do culto eu vejo, eu clico lá e aparece você, aí os outros eu clicava e não aparecia, porque ele não tinha baixado o Meet no tablet dele, e aí não tinha como entrar mesmo. Então baixei ali, fiz isso aqui na hora, e falei, você vai participar agora, vai dar certo? Dá, bora aqui. Aí fizemos lá, e deu certo, e ele ficou aqui, assistiu a reunião, participou da reunião aqui, e aí disse para ele, agora você não pode ficar sozinho, porque ainda não está podendo vir para os cultos, mas você não pode se isolar. Então, irmãos, quero desafiar você, se está sentindo falta, percebendo, às vezes o Espírito Santo de Deus incomoda a gente lembra de alguém, não é só para você orar, não, é para orar e entrar em contato com essa pessoa. Liga lá, uma ligação que você fizer, uma mensagem que você mandar, vai de repente abençoar a vida de alguém que está precisando. Então, não se isole. Lembra que Jesus disse, entrará e sairá. Então vamos sair, gente. Mesmo que você não está podendo sair nas ruas aí, sai através das redes sociais, do celular, de uma ligação telefônica, né? Então faça isso, tá bom, queridas? Não deixe de estar apoiando os irmãos, compromisso de estarmos orando uns pelos outros, investir na campanha de missões. Você pode já estar enviando a sua oferta de missões, nós estamos em plena campanha. Já começamos outubro, esse mês a gente encerra, no último final de semana desse mês, é o último dia do culto de missões nacionais, então você tem até lá para levantar a sua oferta, mas você não tem que esperar o último domingo, você já pode trazer a sua oferta, pode transferir para a conta da igreja, através do aplicativo, ou ir lá e depositar, tá bom? E entrar em contato com o tesoureiro, dizendo, olha, essa é uma oferta para missões, para que ele possa identificar, porque senão fica como oferta para a igreja. E você pode fazer o mesmo, enviando o seu dízimo pelo banco, pela conta, ou vindo no templo e deixar, tá bom? Você que está precisando de aconselhamento, de acompanhamento, eu estou atendendo já na igreja desde o mês de agosto, na verdade de julho, já atendo aqui na igreja, na terça, na quarta e na sexta à tarde, o tempo, sempre estou aqui na igreja, e atendendo quem precisar, ou se você precisa que eu vá na sua casa, só precisa me entrar em contato comigo, porque assim, eu não estou visitando todo mundo, mas posso lhe visitar, seguindo as medidas de segurança, posso lhe visitar se você precisa de conversa. Essa semana teve alguém que ligou, pastor, semana passada foi um difícil aqui, precisei tanto de ouvir, mas eu sei que você não podia. Aí a gente fica assim, meu Deus, não acredito que nós ainda estamos nesse tempo. Falei, podia, não posso. Agora, eu não tinha como adivinhar, não tem uma bolinha de cristal aqui para adivinhar, o irmão está precisando. Não tenho como alcançar todo mundo. Mas posso atender sim, basta que você me diga. Então, quero estar à disposição dos irmãos, tá certo? Então, entre em contato comigo. Ok. Esse mês de outubro a gente tem uma série de atividades e eu quero motivar os irmãos a participar. Nós temos PGMI, né, que é pequeno grupo multiplicador infantil. Nós temos uma tarde que será maravilhosa, será no próximo final de semana, no próximo sábado à tarde. Então você se interessa por pequeno grupo multiplicador infantil, pequeno grupo para criança, então teremos um treinamento no próximo sábado, pelo Google Meet, e teremos também capelania hospitalar e prisional. Nós precisamos ser treinados para desenvolver capelania, tanto hospitalar quanto prisional. A convenção estará oferecendo também, não lembro os dias, mas eu divulgo no grupo da igreja, acho que é 16, mas não lembro aqui. E temos também o Congresso dos Homens, também no mês de outubro. Então nós temos aí o mês de outubro cheio de atividades que nós queremos que a igreja participe. A gente não vai precisar sair daqui para Teresina, gastar dinheiro com isso, só precisa, aí alguém até falou comigo, mas é porque os dados móveis acabam rapidinho. Você ia pagar uma inscrição no congresso, gastar com alimentação, com passagem, você pode comprar de repente um pacote aí para você participar, que é mais barato do que o que você gastaria com passagem, pode ter certeza. Então não deixe de participar desses eventos, nós vamos estar divulgando nas redes sociais da igreja, e quero incentivar os irmãos a participar. Teremos também uma capacitação na área de tesouraria para a igreja,
tá bom? Você tem interesse de se capacitar, o pessoal aí da área administrativa, contabilidade, vai ser oferecido também por uma equipe que tem auxiliado a nossa convenção lá, e vai ser transmitido também pelas redes sociais para que vocês possam, para que dê chance de que todos possam participar, tá bom? Vamos estar divulgando isso nas redes sociais da igreja, para que os irmãos não percam essas oportunidades. São oportunidades muito boas de sermos capacitados, equipados para melhor servir. Então, essas informações que nós tínhamos para repassar, lembrando que você que deseja participar dos cultos de forma presencial, você deve agendar a sua participação, tanto no domingo pela manhã, quanto no domingo à noite. Você escolhe dos horários que você deseja participar, tá bom? E aí entre em contato conosco e reserve, para que você possa então estar conosco, celebrando ao Senhor. Essas são as informações que nós tínhamos para repassar. Encerramos o nosso culto. Que Deus nos dê um final de, na verdade, uma semana. Nós começamos uma nova semana, né? Debaixo da sua graça, que vivamos para o louvor da sua glória. Que Deus abençoe a todos.